Eu agradeço em primeiro lugar à Maria Cristina, líder discreta e eficaz de toda esta dinâmica do webinar e do GTED, o convite, e a todos os membros da equipa que coordena. É para mim um prazer e um estímulo colaborar convosco pelo excelente trabalho realizado no GTED, pela vossa extraordinária amabilidade e pela vossa atitude bem característica da educação mediática, referida por Jean-Luc Michel, que refere que esta consistiria do autor em recuperar, catalisar, orientar a energia criativa bergsoniana, que chama jubilação, ao serviço da ativação do distanciamento dialético, isto é, do distanciamento crítico e criativo neste processo de trabalho com os média. Tentarei ser breve e respeitar o tempo e o espaço de tempo que disponho para a abordagem deste tema, o audiovisual no ensino em ambientes virtuais, dos videogramas ou da videoaula à cultura participativa. É natural que exponha, em primeiro lugar, de onde construo estas notas de reflexão. Em primeiro lugar, a partir da experiência que tenho na produção audiovisual para ensino à distância, na Universidade Aberta, que é uma universidade inspirada no modelo da Open University do Reino Unido. E da análise de alguns produtos da universidade e na reflexão que tenho vindo a desenvolver após a formação em Comunicação e Educação Multimédia e a pesquisa que tenho realizado com mestrandos e doutorandos no âmbito do Laboratório de Antropologia Visual e da Cooperação Internacional, que considero uma porta aberta para a confrontação de olhares e, ao mesmo tempo, uma educação que podemos chamar cosmopolita, na medida em que nos confronta não apenas com a nossa cultura, com o nosso umbigo, com a nossa própria referência, mas com uma referência aberta para o mundo, para outras experiências noutros países e com outras dinâmicas. A temática que proponho resumo rapidamente, como penso que conhecem o resumo que foi enviado. O ensino à distância permaneceu durante bastante tempo ligado a um manual e a produções audiovisuais sonoras de produção endógena. O desenvolvimento da cultura participativa e da criação de recursos educacionais partilhados deram ao ensino uma outra abertura e maior complexidade, que, em meu entender, poderá contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos estudantes. Persiste, no entanto, na apresentação das videoaulas. Fará sentido essa utilização? Esta seria a pergunta central. Fará sentido esta utilização do audiovisual, ou seja, a produção audiovisual, as videoaulas ou os videogramas, conforme se chama noutros contextos educacionais, a utilização do audiovisual no ensino em ambientes virtuais ou formas mais ativas de integração do audiovisual no ensino online. Procuramos então dar algumas respostas e, sobretudo, criar alguns questionamentos em torno desta questão que enunciei neste resumo que enviei para este webinar. Eu fiz depois, no tratamento da informação que tenho, fiz uma tabela de 2 colunas, separando então o ensino à distância e o ensino online, e tentei fazer a comparação destes 2 modelos e como é que o audiovisual se integra nestes 2 modelos. Referi anteriormente que o ensino à distância convencional é um ensino refém de um manual.
Como anteriormente o ensino por correspondência era refém da correspondência, da escrita, aqui houve uma abertura para o audiovisual e para os meios que estavam então disponíveis, mas o, a ideia dominante do ensino à distância continua centrada na escrita. Na escrita e num manual organizado para ensino, organizado especificamente para ensino à distância. No ensino online, esta abertura faz uma muito maior abertura e, portanto, uma também maior complexidade. O facto de as fontes que são utilizadas no ensino aberto, no ensino online, ser maior, cria, em relação ao aluno, uma maior complexidade em relação ao tema que vai ser abordado. No ensino à distância, esta complexidade é reduzida pela organização didática dos conteúdos, como a esquematização. A centração do ensino é, sobretudo, baseada nos conteúdos, nos objetivos de aprendizagem e na ideia de transmissão e aquisição de saberes. No ensino online, e isto também, inclusive no ensino universitário europeu, segundo o processo de Bolonha, o centro é sobretudo o desenvolvimento de competências, mais que a transmissão de saberes. Portanto, é mais importante o desenvolvimento de competências do que a transmissão de saberes. É mais importante, então, os conteúdos não deixam de ser importantes, no entanto, os conteúdos são sempre mutantes e, por isso, a centração no desenvolvimento das competências e, consequentemente, a abertura à sociedade atual, à mudança, às necessidades específicas de formação e a abertura à investigação, à construção sucessiva do conhecimento, aos desenvolvimentos sucessivos da construção do conhecimento. Podia-se fazer uma pergunta se o manual de ensino à distância tradicional é uma obra aberta no sentido, inclusivamente, de Humberto Eco. Os manuais de ensino à distância têm frequentemente referências bibliográficas e a indicação de algumas atividades que possam apontar para fora do manual. No entanto, é prática habitual dos alunos que estas propostas de formação nem sempre são acolhidas e, por isso, o manual funciona muito dentro de uma atividade, dentro de um objeto fechado. O estímulo à atividade é, sobretudo, um estímulo à atividade de consumo e à reprodução de saberes. E, portanto, em muitas formas de ensino à distância tradicional, esta ideia de consumo e de reprodução de saberes está presente, inclusivamente, nas questões que se colocam no processo de avaliação. A avaliação centrada, muitas vezes, nos textos do manual. A relação do audiovisual com o manual é, sobretudo, uma relação de ilustração, ou seja, o audiovisual não é o centro do processo de formação, mas é uma forma de certa maneira, ilustrar, muitas vezes sem utilidade significativa, aquilo que está no manual. Se nós atendermos ao processo de produção, e estou a falar do processo de produção na minha universidade, durante o processo de ensino à distância, não durante o atual processo de ensino online, se nós fizéssemos uma etnografia da produção audiovisual, veríamos que se parte muitas vezes de um texto, de um capítulo do manual, de um texto e de um capítulo do manual, para se criar então aquilo que nós poderíamos chamar um videograma, ou então, na vossa linguagem, uma videoaula. Esta situação não tem paralelo no ensino online. O ensino online é um processo muito mais próximo da adaptação à mudança, portanto, a mudança dos conteúdos leva a que a produção audiovisual não seja tão ligada a um material que por si próprio está à partida bastante fechado.
Estimula também o ensino online um espírito mais crítico e criativo do que propriamente uma atividade de consumo. Portanto, uma atividade muito mais empreendedora, crítica e criativa. Eu ligo sempre estas duas palavras de uma atividade crítica, um pensamento crítico, mas também um pensamento criativo, porque só o crítico leva-nos com certeza a situações pouco abertas. E por outro lado, o estímulo a uma entidade, a uma atitude empreendedora, ou seja, é colocado numa situação de ser parceiro também no processo de pesquisa, ou seja, o aluno não fica apenas como consumidor e apenas na sua atitude crítica, no seu pensamento crítico, mas, sobretudo, tenta-se que tenha uma atividade empreendedora, ou seja, que ele seja capaz de ir também pesquisar recursos, seja capaz de os trabalhar, seja capaz de os expor. A relação com o audiovisual no ensino online é uma relação de recurso, recurso que pode ser o ponto de partida para todo o processo de aprendizagem. A segunda questão que eu coloquei neste paralelismo entre o ensino à distância e o ensino online é sobre a produção audiovisual. A produção audiovisual no ensino à distância é endógena, ou seja, produzida pela própria instituição de ensino, com objetivos específicos de ensino e ancorada nos conteúdos do manual. É uma produção audiovisual dependente da escrita. Do manual, pode ser também de outro qualquer texto complementar, mas é sobretudo uma produção audiovisual dependente da escrita. É realizada por profissionais dos média e por isso muito próximo da produção industrial e muitas vezes com os estereótipos da linguagem televisiva. A forma da linguagem televisiva, às vezes os entrevistadores são eles próprios figuras do panorama televisivo e quantas vezes nós encontramos pessoas que fazem a leitura dos textos ou a encenação dos textos, as mesmas pessoas que fazem, por exemplo, uma apresentação de uma publicidade. E, portanto, há aqui, de certo modo, uma mistura de pessoas que vão fazer um discurso pedagógico, mas que nós temos referências desse profissional da televisão que também fala de outras coisas, como, por exemplo, de sabões ou de detergentes. Esta produção audiovisual tem constrangimentos económicos e políticos muito grandes na medida em que, sendo uma produção profissionalizada, industrial, baseada nos padrões, nos padrões televisivos, ela é cara e por isso está sujeita a constrangimentos económicos e que a vai tornar com certeza menos profissional ou então mais barata, não é? Portanto, com a economia de recursos, mas também resultado de decisões políticas dentro das universidades, ou seja, as universidades podem, num período de menores dificuldades, ter um grande número de videogramas ou de videoaulas de apoio às disciplinas, mas quando há constrangimentos de orçamento, essa disponibilidade para fazer os materiais necessários para complemento do manual, fica-se muitas vezes portanto, esses constrangimentos acabam por limitar, se quisermos, a produção e condicionar a produção. A difusão no ensino tradicional, no ensino à distância, na educação à distância, foi durante muito tempo de dois tipos, de uma difusão por antena aberta, portanto aberta ao público e utilizando os canais normais de televisão, e por outro lado a distribuição em videocassetes ou em DVDs. Mais uma distribuição em suportes materiais, em átomos que em suporte digital.
Aqui há também uma questão importante a ter em conta, que é, no fim, o controle da difusão, o controle dos meios de difusão, os custos e as dificuldades de distribuição vão condicionar fortemente o ensino à distância. Resumindo, há aqui na ideia de construir materiais para ensino à distância e, sobretudo, materiais audiovisuais, uma ideia de forte autoridade e concepções hegemónicas, de certo modo, de um discurso que é lançado pelo manual e que é depois prolongado e desenvolvido neste caso, pela produção audiovisual. Podíamos também pensar na produção áudio ligada, se quisermos, a este processo de ensino à distância. Tentando comparar isto com aquilo que se verifica no ensino online, podemos dizer que a produção audiovisual para a educação à distância é aberta e é resultado daquilo que nós podemos chamar a cultura participativa. Podemos dizer que sem o YouTube não haveria facilmente o YouTube e todas as outras plataformas que seguem mais ou menos o mesmo modelo, não haveria facilidade de integração do audiovisual no ensino online. Portanto, só estas plataformas é que tornaram possível a utilização sistemática do audiovisual no ensino online. A produção não é feita então de forma endógena, mas é uma produção aberta. E como produção aberta, suscetível de se encontrar nessas plataformas todo o tipo de produção, desde as coisas mais banais e menos interessantes até objetos de rara qualidade, como todos nós conhecemos. Isto cria, da parte do educador e da parte também dos estudantes, uma atitude que me parece importante, que é uma atitude de avaliação da qualidade da produção audiovisual com que se vai deparar. E isto exige, da parte dos professores, para os professores e para os estudantes, que se estabeleçam alguns critérios de avaliação desses materiais. Não é? Eu não vou aqui explicitar critérios, porque não me compete a mim estabelecer critérios para a introdução dos materiais audiovisuais, mas refiro, por exemplo, que a Associação Americana de Antropologia, há 5 anos atrás, definiu de uma forma bastante interessante os critérios que considerava razoáveis ter em conta para a produção audiovisual em antropologia. Produção audiovisual a integrar no sistema de ensino, mas também produção audiovisual para o exterior. Eu refiro produção audiovisual para o ensino, mas produção audiovisual para o exterior, porque aqui não há propriamente uma produção audiovisual para o ensino e uma produção audiovisual para o exterior. A plataforma vai acolher todo tipo de produtos. Os objetivos de produção, então, não são pré-determinados por um programa de formação. O professor vai ter de encontrar na plataforma aquilo que mais se ajuste ao desenvolvimento das suas atividades. Eu posso apresentar, por exemplo, um exemplo prático de uma unidade unidade curricular que estamos neste momento a desenvolver, eu e os tutores, que com certeza alguns estarão online, que é como é que nós fizemos a procura de audiovisuais para integrar na unidade inicial, na apresentação da disciplina da unidade curricular de antropologia, de iniciação à antropologia. Fomos procurar trabalhos produzidos pelos alunos que foram questionar os professores sobre o que é a antropologia e que estão disponíveis no YouTube, mas interessou-nos também encontrar figuras de referência, portanto académicos de referência, que explicassem nesses videogramas, nesses vídeos que estão disponíveis, nesse audiovisual que está disponível no YouTube, então investigadores de referência que pudessem dizer, contar qual é a sua experiência como antropólogos. Parece-me que isto resultou,
resultou em termos da resposta dos estudantes, a compreenderem melhor qual é o ponto de partida para uma entrada numa disciplina como a iniciação à antropologia. Podíamos dizer que não havendo manual no ensino online, portanto, ou então sendo o manual no ensino online muito mais um conjunto de referências menos estruturadas, isto não vai afetar então, não vai programar a produção audiovisual, uma vez que ela está disponível nas plataformas que acima referimos. Esta produção que está disponível nas plataformas é uma produção não realizada por profissionais e com meios muito pesados, mas uma produção realizada por amadores e com meios muito ligeiros. Seria importante aqui definir aquilo que será um amador, porque parece-me que a figura do amador pode confundir-se como alguém que faz um trabalho sem responsabilidade. Mas penso que o conceito de amador na atual situação de utilização das tecnologias sai para além desta ideia mais elementar de entendermos que amadores fazem produtos sem grande qualidade. Há um autor francês que diz que a cultura do amanhã será uma cultura de atores, tornando caducas as categorias de amador e profissional. Nós podíamos ver quais são as consequências disso na produção audiovisual. Enquanto que na produção audiovisual standardizada ou industrial nós vamos ter a repetição de muitos estereótipos da televisão, aqui vamos ter sobretudo os profissionais criativos que muitas vezes muito jovens, que têm apetências muito específicas pelos meios, pelas tecnologias e que vão fazer produtos de grande qualidade, de qualidade que não se compara nem de longe nem de perto com a qualidade da produção televisiva, ou seja, uma produção com muito maior qualidade que a produção televisiva. Veja-se, por exemplo, Ataque de Pânico, do Fede Alvarez, um trabalho feito com um orçamento de cerca de 200 euros no Uruguai e que mereceu os elogios de Hollywood e a contratação para superproduções na indústria do cinema nos Estados Unidos. Mas esta questão dos amadores que se vão apropriando dos média e se vão tornando como criativos da excelência é uma questão que vem de há muito tempo. A partir dos anos 70 começa a surgir em torno da televisão ou se quisermos, contra a televisão e contra as formas tradicionais de utilização dos média, uma série de amadores que começam a fazer uma produção underground, portanto, à margem da produção televisiva. Esses produtores acabaram por ser integrados, portanto, isto aconteceu desde o aparecimento do vídeo doméstico. Isto levou a que as televisões fossem buscar estas margens, fossem canibalizar estas margens para as integrar no processo de produção televisiva e para criar algum sangue novo na produção televisiva. Emílio Horleferro diz em determinada altura que os independentes terão muito a dizer sobre a sua visão do mundo e o regresso à palavra viva. Eu penso que isto que foi produzido na última década do século passado ainda tem utilização hoje, se quisermos, nas plataformas digitais, onde nós encontramos, então, muita produção audiovisual de grande qualidade e que nós podemos integrar com grande facilidade no processo de ensino online. Esta produção tem linguagens de autor específicas, portanto é uma linguagem criativa e ousada,
ousada na concepção, ousada muitas vezes nas problemáticas que enuncia e, portanto, favorecedora de uma educação aberta e aberta às mudanças às mudanças e à heterogeneidade social, à heterogeneidade do conhecimento. É uma produção também liberta de conhecimento de constrangimentos económicos e políticos, ou seja, não há constrangimentos económicos, porque normalmente é uma produção barata, não digo, muitas vezes de qualidade, e sem censura ou controle desenvolvida, se quisermos, pela autoridade do professor, ou então pela autoridade do programa, ou então ainda pela autoridade do manual, como acontecia no ensino, na educação à distância. Estes dados estão, como disse, nas plataformas digitais e um bocado de forma caótica. Mas esta forma caótica eu definiria este caos como o define José Saramago, como uma ordem por decifrar. Ou seja, nós podemos vir a decifrar esta ordem e a encontrar, se quisermos, alguma ordem neste caos. Esta ordem neste caos pode ser feita através dos processos de avaliação e seleção criteriosa dos meios a utilizar nos processos de ensino online. A terceira questão que eu coloquei aqui nesta tabela tem a ver com a recepção e leitura do audiovisual. E a pergunta que eu fazia era se é necessário um guião de leitura para o audiovisual. Muito mais provavelmente na concepção tradicional da ensino à distância, em que é preciso conduzir, de certo modo, o aluno na utilização desta produção audiovisual, de outro modo ele não vai utilizá-la. Na situação de ensino online, normalmente toda esta produção audiovisual está acompanhada com alguma discussão, ou seja, por exemplo, no YouTube há alguns comentários que podem ser extremamente interessantes para entender os contextos de produção e algumas linhas de interpretação desta produção. O quarto item que eu coloquei aqui para reflexão sobre isto era sobre a questão do audiovisual no ensino, e no ensino à distância e no ensino online, seria a relação entre o audiovisual e a escrita. Acho que já vimos isto acima, a dinâmica da escrita sobre na situação da ensino à distância há uma dominância da escrita sobre as imagens. As imagens são meramente ilustrativas ou, quanto muito, demonstrativas, é bem melhor que ilustrativas, de uma escrita. Ou seja, a escrita produziu-se a tese e é preciso ilustrar a tese, ilustrar no sentido, se quisermos, bem precário de utilização das imagens, ou então as imagens podem servir quanto... Isto seria bem melhor, para demonstrar alguma tese que seja anunciado pela escrita. A relação no ensino online, a escrita pode ser importante como processo de observação deferida e processo de interpretação da produção aberta que referimos anteriormente, ligada às plataformas digitais. Há aqui, de certo modo, não uma relação de subserviência em relação ao texto, mas de complementaridade, ou seja, são parceiros iguais deste processo de comunicação, a linguagem escrita e a linguagem audiovisual. Mas também poder-nos levar a que escrita nós podemos construir a partir das imagens, levando-nos a um trabalho sistemático de interpretação das imagens, de leitura das imagens e, consequentemente, de uma acumulação de dois saberes que se articulam
no processo de aprendizagem. Por um lado, o domínio dos conteúdos ou das competências que possam ser adquiridas pelos estudantes. Por outro lado, a própria educação para a utilização do audiovisual, ou seja, a própria formação na interpretação das imagens. O quinto item que coloquei aqui para esta comunicação seria as vantagens e desvantagens destes quinto e o sexto item. Por um lado, o ensino à distância é uma cultura intensiva, focalizada num conteúdo, serve facilmente à extensão educativa na medida em que muitas vezes são emissões abertas. No ensino online é uma cultura extensiva aberta, desenvolvendo o espírito crítico e criativo, uma atitude empreendedora. A produção pública disponível para todas as pessoas e estudantes exige a procura e a definição de critérios pessoais fundamentados da escolha dos professores e dos alunos. A desvantagem no ensino à distância é uma produção audiovisual fechada, centrada nos conteúdos e por isso facilmente desatualizada. É também hegemónica, portanto é um discurso autoritário. As desvantagens da produção audiovisual online para o ensino à distância é que, sendo uma cultura extensiva, pode tornar-se banal, composta de generalidades. E eu terminava aqui, deixava apenas, como apresentei 4 itens à partida, ponho os 4 itens também como perguntas finais, que é: fará sentido hoje a produção de videoaulas? Ou haverá necessidade de definir outras formas de utilização do audiovisual no ensino? A segunda pergunta seria: as práticas convencionais do ensino à distância serão ainda hoje utilizáveis no ensino online? Eu fiz aqui um levantamento de quais eram as práticas utilizadas na Open University para ensino à distância e, portanto, posso depois enviá-las e conversarmos sobre elas. A outra questão é: como é que os meios de cultura participativa reconfiguram novas práticas de ensino? Eu acho que já estou 13 minutos depois da hora, não é isso? Isso mesmo, professor. E, finalmente, a produção audiovisual poderá contribuir para uma maior ligação entre investigação e ensino? Para a passagem da transmissão de saberes ao desenvolvimento de competências? Para a passagem de uma atitude de consumo de saberes à atitude empreendedora de construção de saberes? São estas as questões que eu gostava de colocar no fim destas notas que fiz sobre este processo. Professor, a primeira pergunta é de Maurício Macedo Vieira, de Campo Grande. Temos uma escola hoje ainda apegada aos numéricos para fins estatísticos. Quando penso em construção do conhecimento, me dificulta o entendimento de como associar dados numéricos que têm que resultar em uma nota com as perspectivas de construção de saberes, com práticas pedagógicas em ambientes virtuais. O que o senhor tem a discorrer sobre esse assunto? Eu acho que o ensino é sobretudo qualitativo, mas eu penso que há também indicadores quantitativos que é necessário recolhermos, sobretudo para convencermos os nossos parceiros, os nossos poderes, muitas vezes, para ver que há resultados concretos, positivos, em termos mesmo de quantitativos. Isto é muito claro em algumas práticas, como, por exemplo, as questões da economia da cultura. E, portanto, na educação penso que é a mesma coisa. Muitas vezes é necessário encontrar quais são os valores concretos, quais são os indicadores que podem provar que a educação ou que a cultura se transforma em valor. E neste caso concreto eu acho que nós temos de cuidar sempre também os dados quantitativos. Mas não tenho dúvida que o conhecimento é sobretudo qualitativo, não da natureza da quantidade, não é? Grande. Faço vários cursos à distância. Realmente, ainda o ensino é centrado na escrita. Será que é porque o modelo é mais barato?
Eu penso que neste momento não é mais barato na medida em que a escrita está tão disponível como a produção audiovisual. Mas há uma questão central na utilização das imagens. As imagens são ainda consideradas como, de certa maneira, proscritas na atividade docente e na atividade científica. E isto porque, provavelmente, a ciência, a cultura e a educação ainda estão arraigados a práticas mais antigas do valor do texto e não do valor de outras formas de conhecimento, como a experiência ou a experiência mediada pelo audiovisual ou por outros meios que estão disponíveis. Mas penso que hoje a questão não se põe em termos económicos na medida em que o YouTube, por exemplo, aloja quantidades e qualidades de informação, quantidade e qualidade de informação semelhante àquela que qualquer site pode, o conjunto da informação escrita. De Campo Grande. Professor, poderia explicar novamente a diferença de videograma e videoaula? Isso foi um problema que eu me pus aqui na definição de conceitos, porque vocês utilizam muitas vezes a ideia de videoaula. E nós utilizamos aqui a ideia, na terminologia usada na Universidade Aberta, de videograma. As práticas não são exatamente a mesma coisa, não é? Mas os conceitos, se formos ver aos dicionários, eles dizem a mesma coisa. Mas realmente penso que a videoaula é muito mais uma aula mediada, não é? Ao passo que o videograma é muito mais um capítulo de um manual ou uma temática mediada. Penso que não é bem a mesma coisa, mas não deixam de ser muito próximos, de tal maneira que os dicionários identificam como a mesma coisa, videoaula e videograma. Gostaria que o senhor explicasse a afirmação: a cultura de amanhã é uma cultura de atores. De atores, independentemente sejam amadores ou profissionais, nós como atores sociais, somos produtores de imensas coisas, de textos, de filmes, por aí fora, não é? E a categoria de profissionais e amadores está absolutamente obsoleta neste contexto de produção de materiais para o ensino. Portanto, não podemos considerar de modo nenhum que a produção audiovisual por funcionários, não por atores, não é? Mas por funcionários de uma instituição, seja melhor do que dos atores sociais envolvidos num processo social de educação. E esses atores sociais envolvidos num processo social de educação podem não ser os funcionários de uma instituição. Os funcionários neste sentido, os assalariados de uma instituição ou se quisermos, a organização produtiva de uma produção endógena de uma instituição. Parabeniza pelo nível dos participantes do evento e ela gostaria de colocar 3 perguntas. Qual a importância das videoaulas no processo ensino-aprendizagem? Qual o tempo ideal de uma videoaula para cumprir a função de aprendizagem? E quais os recursos que o senhor julga mais eficientes para um ambiente virtual de aprendizagem? Na minha perspectiva, para o ensino online, a videoaula é descabida, não é? Porque pode ser feita de uma forma muito mais fácil, num pequeno texto de introdução à temática. Que possa remeter para a produção que está livre nas redes sociais, não é? Nas plataformas digitais. Portanto, o tempo ideal, eu acho que devem ser sempre produtos relativamente pequenos, mas aqueles que estão disponíveis muitas vezes são longos. São longos e nessa altura o professor professor e o estudante poderão escolher fragmentos, podem mesmo fragmentá-los, porque é importante que os estudantes comecem a manipular este material audiovisual disponível para poder
para poder utilizar. Na prática que tenho desenvolvido, considero que 15 minutos seria um tempo certo para a apresentação de uma matéria. Em relação aos recursos na produção para ensino à distância convencional, os recursos são recursos profissionais e, portanto, muito pesados e caros e exigem muitas vezes manipulação profissional. Para o ensino online, se quiser fazer uma videoaula, pode-se fazer com relativamente poucos recursos e muita criatividade, não é? Mas a criatividade vai ter a criatividade e a ligação e o conhecimento, um grande conhecimento da matéria que vai ser abordada, vai ser central no processo da produção audiovisual. As duas questões, portanto, o conhecer bem os meios, mas conhecer bem também as questões que vão ser trabalhadas. Muito mais do que propriamente as piruetas que se possam introduzir, se quisermos, na linguagem, não é? Professor, duas perguntas. A Elciane de Campo Grande pergunta: como lidar com profissionais ligados a metodologias que se distanciam do uso da tecnologia? E Maria Luísa de Campo Grande também pergunta: como podemos estimular os nossos alunos na construção de uma atitude empreendedora? Parte do professor e também de parte do aluno. Questões muito complexas e que eu não sei resolver, não é? Portanto, acho que podemos fazer alguma coisa para que o aluno não tenha uma posição passiva e de consumo, mas vamos ter, com certeza, um grande número de alunos consumidores e um número muito reduzido de atores ativos no processo de construção do conhecimento. De qualquer maneira, eu penso que é a partir deste grupo que vai ter uma atitude mais ativa que eventualmente possa contaminar os outros, e era bom que essa contaminação se fizesse. Em relação à questão anterior, eu não consegui perceber bem o sentido. Se não se importasse, lia outra vez, para ver se consigo captar o sentido dessa questão. A pergunta seria lidar com professores que não incluem o uso da tecnologia na sua metodologia e como fazer com que o aluno tenha um espírito empreendedor. Em relação ao espírito empreendedor, já falei. Em relação às pessoas que não querem introduzir a questão das tecnologias, isso vai ser, progressivamente vão ter de utilizar, não é? Portanto, não há hipótese nenhuma. Portanto, hoje ninguém em casa vai utilizar um tanque para lavar a roupa, e por isso também daqui a uns tempos ninguém vai deixar de utilizar a internet para trabalhar com os estudantes. Portanto, muitos os resistentes vão ter de se convencer. De qualquer maneira, isto é um problema clássico dos ludistas, não é? Que quando se desenvolveu a Revolução Industrial quiseram ficar à margem e destruíram as máquinas, não é? Mas que não conseguiram mais nada. Penso que estamos num período neoludismo e portanto, as pessoas que não aderiram ainda às tecnologias, eu não sei se há alguém que não tenha aderido, pelo menos na sua utilização pessoal. Portanto, isso vai passar naturalmente para o processo de ensino. De qualquer maneira, é necessário acelerar os processos, não é? A Irene de Campo Grande quer saber o que o senhor acha que seria mais eficaz. Aulas gravadas e postadas depois no ambiente virtual ou aulas online com interatividade, webconferências, que depois seriam também disponibilizadas no ambiente? As videoaulas vão, sobretudo, favorecer uma atitude consumidora, não é? Portanto, o professor faz a aula e o aluno encaixa a aula. Portanto, é um processo típico de transmissão de conhecimento. A outra questão é que o estudante é colocado numa situação de explorar meios
vai ser uma atitude ativa e empreendedora, não é? Portanto, penso que nós sempre podemos ter estas duas atitudes em relação aos alunos. Ou queremos alunos empreendedores e por isso vamos ter de os lançar para pesquisarem e para explorarem os meios que estão disponíveis. Vamos ter de lhe pôr as mãos por baixo para que eles não se sintam desacompanhados. Mas se optarmos por uma situação mais clássica, de eu sou o professor e o outro é o aluno, portanto é evidente, tenho a minha autoridade e portanto imponho o meu saber a partir de uma videoaula ou a partir de uma aula qualquer. Portanto a videoaula não é mais que a modernização no sentido estrito, não é? De uma aula convencional, portanto. Dilma Lucia Freitas de Lisboa diz que adorou ouvir a palestra do senhor, mas ficou meio confusa e queria que o senhor esclarecesse. Diz que aparentemente parece que o senhor separa EAD do ensino online. O ensino online não seria uma forma de fazer a EAD? Isso é uma grande discussão, mas obrigado pela referência da senhora que contactou. Na minha perspectiva, há 3 modelos de ensino que foram sucedendo. O ensino por correspondência, que tem uma tradição muito antiga, desde as cartas de São Paulo, não é? Que fazia a educação religiosa a partir da correspondência, não é? E depois todo o desenvolvimento da correspondência. Depois, este meio, baseado na escrita, amplia-se com a utilização do audiovisual e da rádio e da televisão. E, portanto, isto é que é o ensino à distância convencional, não é? Portanto, e depois disso há um modelo novo que é, na minha perspectiva, o ensino online. Eu acho que o ensino online não é um ensino à distância, é um ensino de proximidade, muito mais proximidade, muitas vezes, do que o ensino presencial. Portanto, esta é a minha concepção desta generalidade que nós poderíamos chamar de ensino à distância, com estas 3 etapas que, na minha perspectiva, são marcantes de determinado processo de evolução das tecnologias e de modos de utilização dos médias. Carlos Guilherme, de São Paulo. O senhor fala da questão do audiovisual e da escrita, e ele pergunta: como as imagens podem demonstrar uma tese? Essa questão é muito interessante, mas demorávamos o dia inteiro para trabalharmos isso. Eu sugeria, por exemplo, que se visse um filme que se chama Linha Vermelha, que deu origem a uma tese de história muito interessante numa universidade em Inglaterra, e que é feita a partir de um documento histórico realizado em Portugal nos anos 70. E, portanto, como é que o agora doutor que fez essa tese de doutoramento, partindo de um documento histórico realizado nos anos 70, faz uma ótima tese de doutoramento a partir desse documento, não é? E faz um filme, então, baseado também nesse documento. Penso que se víssemos a obra, em vez de darmos resposta standardizada, podíamos encontrar estudos de caso que pudessem efetivamente mostrar que se pode fazer uma tese a partir de um produto audiovisual. Claro que podíamos dizer assim, e então uma tese pode ser só uma produção audiovisual. Na minha perspectiva, não, porque há uma série de foras de campo na produção audiovisual que é importante serem refletidas. E, portanto, na minha perspectiva, há sempre um relatório complementar desta produção que possa chamar a atenção para todo o processo de produção do audiovisual. Isso, professor, enquanto as perguntas são essas, né? Eu agradeço muito a participação do senhor, porque eu acredito que a produção de material didático é um desafio, né? Não só a produção de material audiovisual, também a produção em forma de texto, por mais que seja mais utilizada, não quer dizer que seja bem explorada, né?
nem sempre bem explorada, no sentido de ser um material que faça com que o aluno seja mais crítico, mais reflexivo, mais pesquisador e menos consumidor, né? Mas com certeza a apresentação quanto ao uso do audiovisual no ensino precisa ser mais aprofundada, e acredito que o senhor colocou bastantes informações para que a gente possa ulteriormente se aprofundar mais nessa questão. Muito obrigada pela sua participação, professor. Obrigado eu. Zé Maria, você gostaria de falar mais alguma coisa, fazer o fechamento? Não sei se uma... Eu gostava de vos ler aquilo que a Open considerou na altura como nos anos 80, na altura em que foi criada, então, a Open, acho que foi criada em 1974, e nessa altura definiu uma série de produtos audiovisuais que poderiam servir para ensino à distância. E se calhar valeria a pena tomarmos consciência do que é que na altura se definia como importante para a produção audiovisual. Não sei se quer que leia isso, essa nota. Ok? Portanto, a Open considerava que o audiovisual poderia ser utilizado para apresentar experiências e demonstrações de outro modo que de outro modo se tornariam dificilmente acessíveis aos estudantes. Mostrar objetos, acontecimentos e lugares que o estudante normalmente não pode observar, por exemplo, vistas aéreas, experiências em laboratórios especializados, comportamentos humanos específicos, objetos museológicos que dificilmente podem ser levados para uma aula. Tornar observáveis alguns acontecimentos que não são facilmente observáveis pela nossa incapacidade de ver, sei lá, fenómenos de alta velocidade ou fenómenos de baixa velocidade, sei lá, por exemplo, o desabrochar de uma flor, pode-se ver no visual, mas não se pode ver na realidade, não é? Portanto, não se pode ver o processo e, portanto, a utilização das técnicas audiovisuais poderão facilitar isto. Fazer a apresentação real dos processos de investigação avançada. A investigação avançada dificilmente chega às escolas e às universidades. Portanto, está muitas vezes fechada nos laboratórios. O audiovisual pode ser uma forma de abrir esta investigação ao ensino. Explicitar conceitos que dificilmente seriam compreensíveis a partir do texto, portanto, utilizando diagramas, simulações, por aí fora. Apresentar cientistas eminentes, portanto, toda a questão relacionada com a cultura científica e com se quiser, as figuras eminentes da ciência, e, portanto, se quisermos também termos o nosso star system dos cientistas, e apresentar aquilo que poderíamos chamar as boas práticas de formação, as boas aulas, não é? A boa prática de ensino. E aí, nestas boas práticas de ensino, nós poderíamos incluir, se quisermos, uma hipótese de videoaula, mas que não é propriamente uma videoaula convencional, é uma videoaula, de certo modo, de alguém que tem que desenvolve práticas muito específicas e que podem eventualmente ser estimuladoras de novas práticas de ensino. Finalmente, a questão do audiovisual, estou de acordo com a comentarista que dizia que é um campo ainda muito pouco explorado e que seria necessário explorá-lo conjuntamente com a escrita. Portanto, nunca esta ideia de que as imagens valem mais de 1000 palavras ou as palavras valem mais de 1000 imagens. Portanto, não é essa questão, mas a questão de complementaridade entre os dois meios e, se quisermos, aquilo que nós podíamos hoje considerar a convergência da cultura. Portanto, a convergência da cultura entendida em múltiplo sentido. Ok. José, muito obrigada por essa fala maravilhosa e eu acredito que deu para a gente perceber nessas 3 palestras
a importância da gente desenvolver essa cultura participativa, essa cultura crítica, criativa, né? No sentido de nós nos tornarmos protagonistas dessa história tão interessante que nós estamos criando, né? Nesse contexto da educação à distância, da educação online. Então, gostaríamos muito de agradecer a sua disponibilidade, a sua parceria, e vamos continuar com os nossos trabalhos, tá? Muito obrigada. Obrigado obrigado pelo convite e por este tempo. Nós vamos continuar agora, a professora Patrícia vai conversar com a professora Arlinda, nós vamos ter um intervalo para o almoço, e aí a gente volta às 14 horas, horário de Campo Grande, 15 horas, horário de Brasília, tá bom? Vamos continuar aí participando, está bastante interessante, bastante movimentado, e as pessoas estão gostando bastante. Obrigada, um abraço. Obrigada, professora Cristina, obrigada ao professor José também pela brilhante palestra, e eu vou conversar agora com a professora doutora Arlinda Canteiro, ela que é professora da UCDB há 15 anos, de língua portuguesa, nos cursos de Direito e Letras, docente do programa de mestrado em Desenvolvimento Local, onde atua nas disciplinas de texto científico, cultura e intertextualidade. Professora também é nossa pesquisadora aqui do GTED, graduada em Letras pela nossa antiga FUCMAR, mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Mackenzie, São Paulo, e doutora em Língua Portuguesa pela PUC, São Paulo. Professora, é um prazer tê-la conosco. Igualmente. Eu estou muito feliz de participar como membro atuante do GTED deste momento, e a gente poder conversar. Logo, logo eu estarei mediando a palestra do meu amigo Vilaça, do Rio de Janeiro, e estou à sua disposição. Professora, antes da gente comentar a palestra do professor José, eu gostaria que você falasse a respeito da sua história, da sua trajetória aqui da EAD na UCDB, porque eu sei que você começou aqui junto com a UCDB em 2005, né, professora? Antes, mas exatamente em 2005 nós implantamos os cursos de graduação, e coube a mim e a um grupo valoroso e com bastante coragem, junto à época nossa coordenação e a nossa direção, e logo com o professor Jefferson, a dura missão de iniciar os cursos à distância. Não foi um período fácil. Muito estudo, muito aprendizado, a necessidade de estar constantemente fazendo autocorreções, aprendendo, e o trabalho em grupo facilitou muito isso. Então, do começo da trajetória, eu me lembro das primeiras videoconferências, o medo em falar, de como interagir, de como conectar com os nossos alunos, a elaboração do material, e depois o avanço ao longo, basicamente quase 10 anos nessa caminhada, né? Eu acredito que, e a gente está agora, né, aqui participando, trabalhando junto, ouvindo colegas, é um momento bem estimulante. Professora, com relação ao GTED, há quanto tempo que você está no grupo? Qual a pesquisa que você tem desenvolvido junto ao grupo? Assim, quando a Cristina resolveu montar o grupo do GTED e me fez o convite, eu aceitei com a maior alegria. E exatamente pensei ali é um momento, é um instrumento, é o local adequado para que eu pudesse desenvolver as primeiras pesquisas minhas, específicas voltadas à linguagem e à comunicação. Então, os primeiros trabalhos, eles se voltaram a ver o que é o ambiente virtual. Começamos a trabalhar com a questão do ambiente virtual de aprendizagem, e eu tive a oportunidade de desenvolver junto a alunos de graduação exatamente essa parte de como ver a comunicação interagindo, desde os elementos, as funções da linguagem, ou seja, como trabalhar a questão da informatividade, da intertextualidade, da intencionalidade, e os trabalhos foram continuando. Acho que ao longo deste tempo nós já estamos caminhando para o 5º projeto de pesquisa, 5º ou 6º, né? Acho que sim. E culminando agora
a questão do ano passado para cá, de nós trabalharmos numa comunidade virtual indígena, que vai ser motivo de hoje de uma conversa minha e da professora Rose, né, sobre o andamento do nosso projeto. Agora, especificamente trabalhando a linguagem, eu a vejo como uma prática sociocomunicativa. Sendo assim, você vê a linguagem aliada ao texto, aliada ao discurso, e exatamente vendo essa questão da formação discursiva, quem fala, de onde fala, por que fala, a questão da formação, quem sou eu, aonde estou. É um ambiente muito interessante de pesquisa e acredito que abre uma série de possibilidades. Professora, e no mestrado e no doutorado também trabalha com EAD? Ah, sim. Quando lá entrei, eu comecei inicialmente a trabalhar junto com a professora Maria Augusta na disciplina de metodologia e eu comecei a ter um norte diferente voltado ao texto científico. O que me chamou a atenção também nas pesquisas e que a gente desenvolve aqui junto ao GTED e ao grupo meu de linguagem e comunidades virtuais. Trabalhar as comunidades virtuais científicas. Quem são elas? Onde atuam? Né? E atualmente eu estou com um projeto voltado à questão do texto científico e uma das alunas ligadas ao nosso grupo do GTED também e ao meu grupo, porque a gente faz uma relação, nós estamos trabalhando, primeiro, quem são as comunidades virtuais de aprendizagem científicas hoje aqui na UCRB. Segundo, como é que essas práticas voltadas da iniciação científica ocorrem no Brasil, nas diferentes universidades. Então você vê que também tem um espaço. E também tenho conseguido alunos de desenvolvimento local que têm desenvolvido trabalhos voltados a EAD. O ensino-aprendizagem, agora eu estou com uma aluna do Instituto Federal, que ela está desenvolvendo um trabalho ali, que é a implantação hoje do Instituto Federal aqui, no Mato Grosso do Sul, né? E a gente tem a oportunidade de trabalhar também a questão da linguagem, a questão dos ambientes virtuais, né? Você veja que tem espaço para todo mundo, basta querer. Bom, voltando, comentando a respeito da palestra do professor José, que estava falando a respeito do audiovisual, bom, eu me seguro até para falar de audiovisual, professora, porque é porque é meu objeto de pesquisa, meu objeto de estudo, meu objeto de trabalho, o audiovisual. E falando a respeito dele, ele comentou que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Basicamente eu já levo para a área da linguagem. Então, basicamente, quando eu trabalho uma imagem, o que vem emergir dali é toda a minha prática extralinguística. Por quê? Porque ao verbalizar ou ao utilizar a linguagem verbal, oral ou escrita, para exatamente transmitir aquilo que a mensagem me traz, as imagens vão muito além do alcance que eu tenho com as palavras. E se a gente faz uma analogia disto dentro do ambiente virtual, você vê quanto é importante as imagens e quanto você pode explorá-las linguisticamente falando, desde o contexto histórico, socioeconômico, cultural, de onde é o momento que falo, quem fala, o que falam, né? E que eu volto a discutir a questão tanto do contexto discursivo quanto da formação discursiva. Então, a imagem vale mais que 1000 palavras, com certeza. E eu gostei na fala dele no final, ele falou que o audiovisual é muito pouco explorado, né? Que deveria ser mais explorado, assim como a escrita. Você concorda com isso, professora? Concordo. Agora, eu vejo o seguinte, eu colocaria em 3 palavras: querer, poder e fazer. Primeiro, para que eu possa explorar bem a questão das imagens, eu tenho que querer. E querer, que eu digo, por exemplo, como ação docente. E se o meu querer implica em uma formação docente continuada, isso é extremamente importante. Segundo, poder. Nós deparamos com uma série de pesquisas de pessoas que querem, mas exatamente não podem, porque ou o ambiente, né, onde elas estão, o contexto escolar, não propicia condições tranquilas. Agora, eu vejo no contexto nosso, aqui da UCRB, eu acho que dá tranquilo para querer, poder e fazer, porque nós temos condições, quer dizer, tem o poder, agora preciso fazer. E o fazer são as ações. E eu vejo que quanto mais os professores conseguirem fazer essa relação do ensino tradicional, trazendo o seu conhecimento, a sua informação, aliada ao uso correto das tecnologias, quem sai ganhando? Os alunos. Quem sai ganhando? O professor.
Por quê? Porque a gente tem que assumir a tranquilidade de aprender com os nossos alunos. E hoje, dentro desse ambiente virtual, eles têm muito o que nos ensinar. Então, tenhamos também a capacidade e a humildade de aprender, porque todo mundo sai ganhando. Tá? Com certeza, professora. Gostaria de fazer as considerações finais? Olha, assim, primeiro que esse nosso webinar é uma grande oportunidade nós estarmos exatamente com duas palavras-chave que fazem parte da nossa pesquisa: a interconectividade e o espírito de colaboração. Então, é a colaboração do grupo que está aqui, é a colaboração de cada colega, seja no exterior, seja nas universidades de nível nacional que estão hoje participando, seja a colaboração de cada pessoa que viu no webinar uma oportunidade de externar o seu pensamento, de participar e que se inscreveram no nosso grupo, e nesse momento bem importante. Então, eu só tenho a ficar muito feliz e estar aqui hoje o dia inteiro participando. Obrigada, viu, professora? Igualmente. Obrigada a você também, Patrícia. Bom, e daqui a pouquinho nós voltamos às 15 horas de Brasília com o professor Márcio Vilaza, da Unigran Rio, que vai falar a respeito da educação na era digital. E nós contamos com você, com a sua participação também. Mande suas perguntas e logo mais às 15 horas, horário de Brasília, nós estaremos de volta. Até mais!